Pastor Diego, meu amado, paz do Senhor. Pace al pastore Diego. A minha imagem parece que não está muito boa, né? Sembra che la mia immagine non è tanto buona, no? Va bene. Agora? Ok, ok. Um prazer mais uma vez estar participando do programa Palavra de Vida. È un piacere partecipare ancora una volta del programma Parole di Vita. Eu sou pastor aqui em Portugal, na cidade do Porto, da Assembleia de Deus, Novas de Paz. Io sono pastore qui in Portogallo, nella città del Porto, Assemblea di Dio e Buone Novelle. E mais uma vez eu me sinto honrado por estar cooperando com a obra do Senhor através desse programa tão abençoado. E ancora una volta mi sento onorato di poter cooperare con l'opera del Signore attraverso questa rete benedetta. E eu queria aproveitar o tempo para nós meditarmos em uma palavra que tem por tema 6 equívocos de um rico. E vorrei approfittare il tempo per meditare in questa parola che ha il tema Le idee sbagliate del ricco. Está em Lucas, capítulo de número 12, do verso 13 ao verso 21. Eu vou pedir ao pastor Diego que faça a leitura, por favor, desse texto. Ne troviamo questo passaggio nel Vangelo di Luca, capitolo 12, dal versetto 13 al versetto 21. Possiamo leggere assieme, che dice così. Ora, uno della folla gli disse: Maestro, di al mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Poi disse loro: State attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Ele ragionava così fra sé: Che farò? Poiché non ho dove riporre i miei raccolti. E disse: Questo farò. Demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi. Vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni amassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai fatto e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Jesus falava para milhares de pessoas, diz o verso 1 de Lucas 12. Gesù stava parlando per migliaia di persone e così troviamo nel versetto primo del capitolo 12. Durante o seu ensinamento, um homem no meio da multidão lhe faz uma petição. E durante questo insegnamento, un uomo fra la folla gli chiede Que ele orientasse ao seu irmão para que dividisse a herança com ele. Gli chiede di orientare il suo fratello per dividere l'eredità. É bem provável que esse irmão desse homem fosse o filho mais velho da casa. È molto probabile che il fratello di quest'uomo
era il fratello più grande della casa. Na morte do pai da família, o primogênito assumia a herança da família e administrava os bens da casa. Quando moriva il padre in una famiglia, il primogenito era colui che ereditava tutti i beni per amministrare tutto. Então é bem provável que a petição deste homem era uma causa justa. E quindi è probabile che la petizione di quest'uomo era una causa giusta. O seu irmão deve ter repartido a herança com injustiça ou reteve para si a porção que cabia ao seu irmão. Il suo fratello probabilmente ha spartito l'eredità con ingiustizia o l'ha trattenuta per sé. Esse homem reconhecia que Jesus ele era um mestre e ele tinha autoridade para instruir a sua casa acerca daquilo que era certo fazer. Questo uomo riconobbe in Gesù un maestro e che lui aveva autorità per istruire la sua casa su come fare. Mas a resposta que Jesus vai dar vai surpreender esse homem, até mesmo porque a resposta que Cristo vai dar não é direcionada para o seu irmão, mas para ambos os irmãos e toda a multidão. Ma la risposta che Cristo dà a quest'uomo sorprende a lui e non solo a lui, ma tutti quanti, perché è una risposta rivolta non solo a lui, ma a tutta la folla. E quando Jesus responde, ele responde em plural. Ele diz: guardai-vos da ganância. E quando Gesù risponde, lui risponde nel plurale, dicendo: guardatevi dall'avarizia. Jesus sabe que o problema estabelecido não está na questão da herança propriamente dita, mas da ganância no coração dos homens. Che il problema qui non è propriamente nell'eredità, ma è nella vanità nei cuori degli uomini. E Jesus aproveita para instruir a multidão, porque Jesus sabe que a ganância, a avareza, permeia o coração de muitas pessoas e esse é o problema estabelecido. E Gesù accoglie l'occasione per istruire la folla perché lui sa che l'avarizia contamina il cuore degli uomini. E após falar-lhes acerca disto, ele vai propor uma parábola. E dopo aver parlato a riguardo dell'avarizia, lui propone una parabola. Jesus usou muitas parábolas para se dirigir e ensinar as multidões e os seus discípulos. Gesù parlò moltissimo attraverso le parabole per insegnare la folla e anche i suoi discepoli. E ele falava em parábolas para que se cumprisse também a profecia do salmista no Salmo 78, verso 1 e 2. E lui parlava anche in parabole affinché si adempisse la profezia che è registrata nel Salmo 78, versos 1 e 2. 78, versetti 1 e 2. E Mateus 13, verso 40, verso 34 e 35 faz menção também a esta profecia. E anche Matteo capitolo 13, versetto 34 e 35 parlano di questa profezia. E essa parábola que Jesus traz é muito interessante, embora seja muito simples. E questa parabola che Gesù racconta è molto importante anche se semplice. As parábolas, elas possuem níveis de revelação. São 4 níveis de revelação. Ogni parabola possiede dei livelli di rivelazione e ci sono 4 livelli di rivelazione. O primeiro nível é chamado no hebraico de nível pishat, ou superficial. Il primo livello è chiamato in ebraico del nome pishat, cioè superficiale. O segundo nível é chamado de remes, é um nível de pesquisa, de profecia. Secondo livello è chiamato di remes, è un livello di approfondimento. O terceiro nível é chamado de drash, quer dizer nível profundo. Il terzo livello è chiamato di drash, vuol dire
andare ancora più in fondo. E o quarto nível é chamado sod, quer dizer oculto, escondido, segredo. E il quarto livello è chiamato sodi, vuol dire occulto, segreto. Uma boa parte das parábolas de Jesus está no terceiro nível de revelação, mas esse aqui está no primeiro nível. Buona parte delle parabole di Gesù si trovano nel terzo livello di rivelazione, ma questa propriamente è nel primo livello. E aqui nós vamos observar 6 equívocos que esse rico comete nesta parábola. E qui noi osserveremo 6 sbagli che questo ricco fa in questa parabola. Primeiro equívoco que ele comete. Il primo sbaglio che lui fa. Ele diz: alma minha, tens guardado em depósito muitos bens para muitos anos, descansa. Lui dice, anima mia, hai custodito in deposito tanti beni, riposati. A expressão descansa aqui nesse versículo não traz a ideia de um repouso físico, mas uma ideia de segurança da sua vida. La espressione riposati non riguarda un qualcosa di riposo fisico, ma di una sicurezza nella sua vita. E esse é o primeiro equívoco, pensar que a riqueza, que a abundância de bens produz segurança. E questo è il primo sbaglio, pensare che l'abbondarsi dei beni produce sicurezza. Nós sabemos que a verdadeira segurança não vem da riqueza nem das coisas que nós possuímos, mas ela vem de Deus. Nós sappiamo che in realtà la sicurezza non viene dalle cose a cui possediamo, ma vem bensì di Dio. A riqueza ela pode aumentar o nível da nossa segurança. Por exemplo, La ricchezza può aumentare il livello della nostra sicurezza. Ad esempio, quem é rico pode morar em condomínios fechados, com segurança 24 horas por dia. chi è ricco può abitare nei posti protetti con sicurezza 24 ore al giorno. Pode ter carros blindados. Possono avere delle macchine blindate. Pode pagar os melhores médicos que existem. Possono usufruire dei migliori medici che esistono. Mas quando Salomão compõe Provérbios capítulo 11, verso 4, Ma quando Salomone parla in Proverbio capitolo 11, versetto 4, ele vai dizer assim: as riquezas de nada adiantam no dia da ira, mas a justiça do homem o livrará da morte. lui disse così, le ricchezze non servono a niente nel giorno dell'ira, ma A justiça o livrará da morte. la giustizia lo libererà della morte. Ainda capítulo 11, verso 28 de Provérbios, Salomão vai dizer assim: Sempre nel capitolo 11, versetto 28 di Proverbi, lui parla ancora. aqueles que confiam na riqueza cairão, mas os justos florescerão como as folhagens. Coloro che confidano nelle ricchezze cadranno, ma i giusti fioriranno come le foglie. Me faz lembrar de Daniel capítulo 5. Mi fa ricordare Daniele capitolo 5. Um rei chamado Belsazar, em Babilônia, faz uma grande festa Un re che si chiamava Belsazar in Babilonia dà una grande festa e convida 1000 pessoas ilustres para esse grande banquete que durava dias. e invita 1000 persone importanti in questo gran banchetto che duravano giorni. Mas quando ele faz esse banquete, ele vai utilizar os utensílios do templo de Jerusalém que estavam em Babilônia. E mentre lui concede questo banchetto, lui prende degli utensili del Tempio di Gerusalemme che si trovava in Babilonia.
E no meio daquela grande festa, ele vai ter uma visão de uma mão misteriosa que escrevia na parede do palácio. Em meio àquela grande festa, apparve una mano misteriosa que escreveva nei muri del palazzo. O rei Belsazar fica aterrorizado, seus joelhos batiam um no outro por baixo da mesa. E il re rimane impaurito, le sue ginocchia tremavano sotto il tavolo. Chama Daniel para interpretar a escritura da parede. E lui chiama Daniele per poter interpretare ciò che era scritto nelle mura. E vale lembrar que durante essa festa que Belsazar deu em Babilônia, E voglio ricordare che durante questo banchetto a Babilônia, Babilônia estava cercada, sitiada pelos exércitos de Dário Medo-Persa. e la Babilônia era circondata per l'esercito di Dario il Medo-Persa, Que já estava sitiando a cidade já há meses. che la stava circondando già da vari mesi. Porém, Babilônia era intransponível, porque só a sua muralha externa media 98 metros de altura. Però la Babilônia era impenetrabile perché solamente la sua muraglia esterna mediva 98 metri d'altezza. A muralha interna media 68 metros de altura e havia um fosso que rodeava toda a muralha externa, que era cheio de água. Invece quella muraglia interna misurava 68 metri di altezza e fra la muraglia all'esterno c'era un fosso che circondava tutta la città. O historiador Flávio Josefo afirma que havia mantimento, comida e água potável em Babilônia de um cerco militar sem ninguém entrar na cidade. L'istoriatore Flavio Giuseppio afferma che c'erano dei vari cibi nella muraglia senza che nessuno potesse entrare. Por 20 anos, ele poderia resistir a um cerco sem ninguém derrubar Babilônia. Entretanto, Deus estava irado com Belsazar. Durante 20 anni potevano circondare la fortezza che loro potevano mantenersi per 20 anni, ma Dio era adirato contro Babilônia. Quando Daniel lê a escritura na parede, ele vai dizer, está escrito assim, Mene, Mene, Tekel, Parzim. E quando Daniele lesse ciò che era scritto nelle mura, lui leggerà Mene, Men, Tekel, Farsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Tomado será o teu reino e entregue a outro. Sei stato pesato nella bilancia e sei stato trovato mancante. Il tuo regno ti sarà levato e dato a un altro. Naquela noite, dois traidores, que a história chama de Gadaras e Gobiras, In quella sera, due traditori che la storia chiama di Gadaras e Dobiras, eles saem de Babilônia e vão trair Belsazar, entregando a Dário um mapa secreto de uma passagem subterrânea que passava por baixo das muralhas e caía dentro do palácio de Belsazar. loro si ritrovano nella notte con Dario e consegnano a lui una mappa di un passaggio segreto che andava sotto le muraglie per entrare in essa. Naquela madrugada, Dário invadiu Babilônia, matou Belsazar, conquistou a cidade, porque Deus estava irado e toda a riqueza de Babilônia e de Belsazar não puderam mantê-lo seguro. In quella notte Dario invase la Babilonia, uccise Belsazar
e tutta la ricchezza di Babilônia non ha servito a mantenerlo sicuro perché Dio si era adirato contro Babilônia. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, Em 1 Timóteo capítulo 6, versetto 17, Paulo vai dizer assim: Timóteo, Paulo ensina dice: aos ricos deste mundo que não depositem a sua esperança na incerteza das riquezas, mas sim em Deus, que todos abundantemente dá todas as coisas. insegna ai ricchi di questo mondo che non depositano la loro sicurezza nelle ricchezze, ma sì in Dio, che a tutti dona ogni cosa. No Salmo 20, versículo 7, Davi diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção em o nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 20, versetto 7, dice: Uni confidano in carri, altri in cavalli, ma noi facciamo menzione del nome del nostro Dio. Nos Salmos de número 127, Salomão, Salmi 127, Salomone, no verso 1 e 2, vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiará a sentinela. versetto 1 e 2, se il Signore non custodisce la casa, invano affatica il lavoratore. Se il Signore non custodisce la città, invano vigila le guardie. A nossa segurança vem de Deus. La nostra sicurezza viene da Dio. Segundo equívoco desse rico, Il secondo sbaglio di questo ricco. ele diz: alma minha, tens guardados muitos bens para muitos anos. Lui dice: Alegra-te. anima mia, stai accumulando tanti beni per molti anni, rallegrati. É o equívoco pensar que a riqueza produz felicidade. È un sbaglio pensare che la ricchezza porta felicità. A alegria é o estado temporário que nós sentimos. É algo que vem e vai. La allegrezza è un stato temporario che noi sentiamo, è una cosa che viene e se ne va. Felicidade não, ela é um estado de espírito. Nós La somos felicità felizes. invece no, è un stato di spirito, noi siamo felici. Somos felizes não pelo que nós temos, mas por quem nós somos. Siamo felici non per ciò che abbiamo, ma per chi siamo. Se riqueza produzisse felicidade, todos os ricos eram felizes e todos os pobres eram infelizes. Se la ricchezza producesse felicità, tutti i ricchi erano felici e tutti i poveri invece erano tristi. Mas nós conhecemos ricos que são infelizes e pobres que são felizes. Ma noi conosciamo ricchi che sono infelici e poveri che invece sono felici. E nós podemos cometer o mesmo erro desse rico. Querer E acumular nós riqueza, possiamo achando que a riqueza pode nos trazer felicidade. Possiamo fare il medesimo sbaglio di questo ricco pensando di accumulare ricchezza e avere felicità. Me faz lembrar de Davi, o rei de Israel. Mi fa ricordare Davide, il re di Israele. Ele compõe o Salmo 51, que é um salmo de confissão, após ter pecado contra Batseba e contra Urias. Lui compone il Salmo 51, che è un salmo di confessione, dopo aver peccato contro Batseba e Uria. Depois que Davi pecou com Batseba e mandou matar Urias, ele levou ainda pelo menos 5 a 6 anos no reino, reinando sobre o trono. Dopo di aver fatto uccidere Uria e essere con Batseba, lui ancora rimase 5 o 6 anni nel regno come re. Isso quer dizer que Davi pecou, ele quebrou 6 dos 10 mandamentos do Senhor, Davi quebrou. E lui nel suo peccato ha rotto 6 dei comandamenti di Dio,
attraverso di esso. Apesar de ter pecado, Davi continuou rico, continuou reinando, continuou mandando no reino, continuou governando a nação. E Ele não anche havia se, perdido seu poder, não perdeu seu an- trono, não perdeu dinheiro, não perdeu o reinado, continuou reinando mesmo após haver pecado. anche se peccò, Davide continuò regnando, continuò avendo ricchezze, continuò guidando il popolo, non perse il suo potere, non perse il suo denaro. Mas ao compor o Salmo 51, no verso 12, Davi fala que perdeu algo, que a riqueza não podia lhe dar, que o trono não podia lhe dar, que o governo não poderia lhe dar, que o poder não poderia lhe dar. Ma quando lui compone il Salmo 51, versetto 12, lui parla di un qualcosa che perse, che la ricchezza non lo poteva dare, che il potere non lo poteva dare, che il denaro non lo poteva dare. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Lui dice, rendimi la gioia della tua salvezza. É como se ele dissesse para Deus mais ou menos assim: se for preciso, tira o reino, mas devolve-me o estado de felicidade de ser salvo. È come se lui stesse dicendo a Dio, guarda, se è possibile, toglimi dal regno, ma rendimi la gioia della salvezza. É como se ele dissesse assim: se for preciso, arranque a riqueza, o poder, mas me devolve o estado de espírito de ser salvo, de È come felicidade se pela lui, salvação. lui dicesse, se è possibile, togli la ricchezza, i beni, e rendimi lo stato di essere salvo. A riqueza e os bens produzem facilidades, mas não Le, felicidade. le ricchezze e i beni producono facilità, ma non felicità. A verdadeira felicidade está em Deus, em La quem nós vera somos. felicità è in Dio e in chi noi siamo. Somos filhos de Deus, Siamo figli di Dio, herdeiros da eternidade, eredi dell'eternità, co-herdeiros em Cristo. coeredi in Cristo. E isso não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem poder humano que possa substituir. E questo non ci sono soldi, non c'è ricchezza, non c'è potere umano che possa sostituire. Terceiro equívoco desse rico. Il terzo sbaglio di questo ricco. Ele diz: alma minha, tens guardados muitos bens para muitos anos. Lui dice, anima mia, stai custodendo tanti beni per molti anni. Só que no verso 20, Deus vai dizer assim: louco. Ma nel versetto 20 Dio dirà così, stolto. Esta noite pedirão a tua alma e o que você tem guardado para quem ficará? Questa notte ne chiederanno la tua anima e ciò che hai custodito a chi rimarrà? E Jesus diz assim no verso 21: E Gesù disse così nel versetto 21. assim é aquele que para si mesmo ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Così accade a coloro che per se stessi accumulano tesori, ma non arricchiscono per Dio. O terceiro equívoco desse rico é pensar que um celeiro cheio justifica uma alma vazia. Il terzo sbaglio di questo ricco è pensare che il granaio ripieno giustifica un'anima vuota. É como se Deus dissesse assim: È come se Dio dicesse così, essa noite você vai morrer. questa notte tu morirai. E para onde a sua alma vem, E il posto dove la tua anima andrà, o seu celeiro não pode vir. il tuo granaio non può venire. Seus bens, sua riqueza não pode vir. I tuoi beni, la tua ricchezza non può venire. Você passou a vida inteira acumulando bens, Hai passato tutta la vita accumulando dei beni, mas manteve a sua alma vazia. ma hai mantenuto la tua anima vuota. E nós corremos o mesmo risco deste rico.
E anche noi rischiamo come questo ricco. Quantas pessoas em nossas igrejas Quante persone nelle nostre chiese buscam a Deus apenas para prosperar, para enriquecer, cercano Dio per prosperare, per arricchirsi, para construir um patrimônio, per avere un patrimonio, mas não são pessoas generosas, ma non sono piedosas, delle persone generose, valorizam muito as coisas materiais danno più valore alle cose materiali e desprezam as coisas espirituais. e disprezzano le cose spirituali. Mas Jesus nos chama atenção nesta parábola, Ma Gesù ci richiama in questa parabola que nós precisamos manter a nossa alma cheia das coisas de Deus. che noi dobbiamo mantenere la nostra anima piena delle cose di Dio. Quando ele propõe ali em Mateus capítulo 6, Quando lui propone in Matteo capitolo 6, ele nos chama atenção para equilibrar a nossa vida. lui ci richiama affinché equilibriamo la nostra vita. Precisamos comer, vestir, morar, beber. Dobbiamo mangiare, bere, vestire, abitare. Ele diz que todas essas coisas são necessárias, Lui dice che tutte queste cose sono necessarie, mas que ainda assim deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. ma che anche così noi dovremo cercare in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia. É como se a vida desse homem rico não tivesse sentido sobre a terra. È come se la vita di questo uomo ricco non ci fosse un senso sulla terra. É como se a vida dele fosse vazia das coisas morais e espirituais. È come se la sua vita fosse vuota dalle cose morali e spirituali. E Jesus o chama a atenção. Gesù lo richiama E ele comete o quarto equívoco. e lui fa il quarto sbaglio. Pensar que deixar uma herança vale mais do que deixar um legado. Pensare che lasciare un'eredità vale di più di lasciare un legato. Esse homem se ocupa tanto em guardar coisas e acumular bens, Questo uomo si preoccupa tanto in custodire le cose, accumulare dei beni, que ele vive uma vida só para si mesmo. A sua vida se lui- resume a si mesmo. che lui vive una vita per se stesso. Aí Deus diz: você vai morrer esta noite. E allora Dio gli disse, tu morirai questa notte. É como se Deus dissesse para ele, talvez assim: È come se Dio lo stesse dicendo così. se você me der um motivo para permanecer vivo, Se tu mi dai una ragione per rimanere vivo, eu te deixo viver. io ti faccio vivere. Aí me faz lembrar de duas pessoas na Bíblia. E mi fa ricordare due personaggi nella Bibbia. Segundo Reis, capítulo 20, o rei Ezequias, Secondo Re capitolo 20, il re Ezechia, Deus manda o profeta Isaías ir ao palácio dizer ao rei que ele arrumasse a sua casa porque ele iria morrer. Dio comanda il profeta Isaia di andare al palazzo e dire prepara la tua casa perché morirai. O rei então vira o rosto para a parede, começa a chorar e orar a Deus. E il re si gira verso la parete e inizia a piangere e a pregare a Dio. E ele vai dizer para Deus: lembra-te que eu sou teu servo. E lui dirà così a Dio, ricordati che io sono il tuo servo. Eu conduzo o teu reino com justiça. Io sto conducendo il tuo regno con giustizia. Eu ensino a tua lei para a nação. Sto insegnando la tua legge alla nazione. A Bíblia diz então La Bibbia dice che Deus manda o profeta Isaías voltar ao palácio Dio comanda al profeta Isaia di ritornare nel palazzo e dizer a Ezequias que ouviu a oração dele e dire a Ezechia che udì la sua preghiera e que os motivos que ele deu para não morrer e che i motivi per i quali lui dette per non morire valeram e Deus iria mantê-lo vivo.
erano validi e Dio lo avrebbe mantenuto vivo. Em Atos capítulo 9, In Atti capitolo 9, Pedro vai à casa de Tabita, de Dorcas, Pietro va alla casa di Tabita, di Dorca, que ela havia morrido. che questa donna morì. Quando Pedro chega na sua casa, havia algumas mulheres que choravam pela morte de Tabita. E quando Pietro arriva a questa casa, c'erano delle donne lì che piangevano per la morte di Tabita. E Pedro percebe que essas mulheres, elas possuem vestes. E Pietro percepisce che queste donne hanno delle vestimenta E ele pergunta: quem são vocês? e lui chiede: chi siete voi? E que roupas são essas? E che cosa sono queste vestimenta? E elas dizem para Pedro: E loro rispondono a Pietro: somos viúvas da cidade. noi siamo le vedove di questa città. E essas roupas que você está vendo era Dorcas que costurava para nós. E questo abbigliamento che noi usiamo era appunto Dorca che cosceva per noi. É como se Pedro fosse orar por Dorcas È come se Pietro andasse a pregare per Dorca e dissesse na sua oração: e dicesse nella sua preghiera: Deus, Dio, essa mulher não pode morrer, questa donna non può morire, porque a vida dela faz diferença nessa sociedade. perché la sua vita fa la differenza in questa società. Ela veste as viúvas da cidade. Questa donna fa degli abbigliamenti alle vedove di questa città. Ela é generosa. È una donna generosa, Ela faz diferença neste mundo. fa la differenza in questo mondo. Depois que Pedro acaba de orar, Dorcas ressuscita. E dopo che Pietro finisce la preghiera, Dorca risorge, Porque a vida dela fazia sentido. perché la sua vita aveva un senso. Não podemos cometer o mesmo erro desse rico. Non possiamo commettere lo stesso errore di questo ricco. Deus nos colocou nesse mundo com um propósito. Dio ci ha messi in questo mondo con un proposito. Não é para viver para nós mesmos, Non è per vivere per noi stessi, para querer acumular coisas só para o nosso próprio bem e proveito próprio. per accumulare cose per il nostro benessere, A nossa vida tem que fazer sentido neste mundo. ma la nostra vita deve avere un senso in questo mondo. Deixe-me encerrar. Vorrei finire. Ele comete o quinto equívoco. Lui fa il quinto errore. Pensar que se pode viver uma vida inteira sem viver a vida. Pensare di vivere una vita intera senza vivere la vita. Tem pessoas que não vivem. Ci sono persone che non vivono. Ela só sabe se preocupar com amanhã, guardar coisas, guardar dinheiro, guardar bens. Não vivem. Si preoccupano con l'indomani, nell'accumulare cose, beni, soldi, non vivono. Não passam tempo com a família. Non passano tempo con la famiglia, Não passeiam com os filhos. non escono con i loro figli, Não vão à igreja congregar e buscar a Deus. non vanno a congregarsi in una chiesa a cercare Dio, Não faz férias com a família porque não quer gastar dinheiro. non va in vacanza con la famiglia perché non vuole spendere soldi, Esquece que a vida está passando. e dimentica che la vita, il tempo sta passando. Os anos não voltam para trás. Gli anni non ritornano indietro. Eu me lembro de uma frase Mi ricordo una frase que algum tempo atrás circulou nas redes sociais. che qualche tempo fa andò nei social. Diziam que essa frase foi dita por Dalai Lama. Dicono che questa frase fu detta da Dalai Lama, Mas o que importa é o princípio que a frase traz. A frase diz ma assim: l'importante è il principio della frase. o que me impressiona nos homens È così la frase: ciò che mi impressiona negli uomini é que eles
perdem a saúde tentando ganhar dinheiro. è che loro perdono la loro salute cercando di guadagnare soldi Depois perdem o dinheiro tentando recuperar a saúde. e dopo perdono i loro soldi cercando di recuperare la salute. Vivem a vida tão intensamente preocupados com o amanhã Vivono la vita così intensamente preoccupati con l'indomani que acabam não vivendo nem o hoje, nem amanhã. che alla fine non vivono né l'oggi né l'indomani. Vivem como se nunca fossem morrer. Vivono come se mai fosse a morire E morrem como se nunca tivessem vivido. e muoiono come se non avessero mai vissuto. Nós não podemos cometer esse equívoco. Noi non possiamo fare questo errore. A vida é uma bênção. La vita è una benedizione. Vamos viver a vida. Dobbiamo vivere la vita, Amar a família, amar os amigos, amar a igreja. amare la famiglia, amare gli amici, amare la Chiesa. O último equívoco que ele comete E l'ultimo sbaglio che fa é pensar que se pode viver uma vida sem Deus. è pensare di vivere una vita senza Dio. Deus é a própria vida. Dio è la propria vita. Sem Deus, nada podemos fazer. Senza Dio nulla possiamo fare. Que nós não cometamos os mesmos equívocos desse rico. Che noi non veniamo a commettere gli stessi sbagli di questo ricco. Deixe-me fazer uma oração Vorrei fare una preghiera por essa reflexão que nós fizemos. per questa riflessione che abbiamo fatto. Pai, em nome de Jesus, Padre, nel nome di Gesù, te damos graças pela tua palavra. ti rendiamo grazie per la tua parola. A tua palavra é viva e eficaz. La tua parola è vivente ed efficace. Que nós possamos, ó Deus, ser vigilantes Che noi possiamo, Signore, essere vigili e não cometermos os mesmos erros que esse rico cometeu. e non commettere gli stessi errori di questo ricco. Que possamos a cada dia nos dedicarmos ao Senhor, ao teu reino e às pessoas. Che possiamo ogni giorno dedicarci al Signore, al tuo regno, alle persone, Amar as pessoas. amare le persone, Valorizar a vida que o Senhor nos deu. dare valore alla vita che tu ci hai donato, Encher a nossa alma de bens. riempire la nostra anima dei beni E não somente os nossos celeiros. e non solamente i nostri granai. Nos ensina pela tua palavra cada dia. Insegnaci attraverso la tua parola giorno dopo giorno, Porque em breve o Senhor virá buscar um povo seu zeloso e de boas obras. perché a breve tu ritornerai a prendere un tuo popolo zelante di buone opere, Que o Senhor possa despertar a tua igreja sobre a face da terra. che tu possa risvegliare la tua Chiesa nella terra, Porque vivemos um tempo de uma igreja muito humanista. perché stiamo vivendo un tempo di una Chiesa umanista, Que busca as coisas, o prazer, os che bens. cerca le cose, i piaceri, i beni E despreza o mais importante da nossa vida. e disprezza il più importante della vita. Nos ajuda, Senhor. Aiutaci, Signore. Oramos gratos a Ti no nome de Jesus. Ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amém. Amen. Deus nos Amen. bendiga muitíssimo. Dio vi benedica tantissimo.